galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje, 6 de novembro de 2024, é um dia que as pessoas de direita ao redor do mundo estão felizes, não tem como ser diferente. Donald Trump, eleito 47º presidente dos Estados Unidos, para desespero da esquerda, da Globo, do Lula, né, da turminha que fica enchendo o saco todo santo dia. E, obviamente, não tinha como falar de outro assunto. Dividi o vídeo em duas partes, sendo que cada uma delas tem assuntos internos. Primeiro eu quero trazer para vocês aquela parte mais factual. Mostrar o que aconteceu, algumas notícias rápidas ao longo do dia, uma pequena linha do tempo de alguns assuntos que eu acho que são relevantes, e trazer umas notícias que envolvem o governo Lula, obviamente, né? Parece que o Lula já tá meio preocupado. Aí depois a gente sai dos Estados Unidos, que beleza, a eleição lá já teve, né? Pra gente começar a falar de Brasil. E eu acho que tem algumas coisas que são relevantes, que aconteceram aí na órbita da eleição americana, nas últimas horas. Algumas repercussões também nas redes sociais, tentar trazer por alguns assuntos no Brasil, que eu acho que são bem relevantes. E talvez a gente siga por alguns rumos na segunda parte, que eu não vou contar, mas eu acho que... Enfim, vem comigo, que tem muita coisa pra gente comentar mesmo, principalmente naquela segunda parte. Tem uma matéria bem interessante do Jamil Chad, rapaz. Revelações aí, uma cartinha que chegou nos Estados Unidos, mas vamos que vamos. Olha só, eu tô gravando esse vídeo ainda antes das 7 da manhã no Brasil, né? Tá perto das 7 horas da manhã. Tava assim, quando eu bati o print. Pra vencer, teria que ter 270. Mas Trump tá com 267. Porém, entretanto, todavia, você tem estados como o Alasca, né, que tá aqui embaixo. São 3 votos, que a turma dá como certo a vitória do Trump. Fora estados como Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, como você vê aqui, tá bem vermelhinho, indicando que o Trump vai ganhar. Nevada tava com 84% da apuração quando eu bati o print, basicamente indicando que o Trump vai vencer. Acho que o Wisconsin tava com 94, era Michigan com 94, enfim. Tudo indica que Trump vai vencer. E não é qualquer vitória, não. Primeiro fato que eu quero mostrar para vocês. Por muito tempo, pelo menos durante todo o primeiro mandato do Trump, a turma ficava chorando e falando que é injusto a eleição por colégio eleitoral. Vamos até falar disso, ó. Bem simples de entender. Nos Estados Unidos, não vence quem tem mais votos. Nos Estados Unidos, vence quem tem o maior voto nos colegiados. Ou seja, dentro do Texas, quem venceu? Trump. Não importa se ele venceu com 1 voto, 10 votos, 20 milhões de votos. Não importa a diferença. O importa é o seguinte, quem venceu naquele estado foi o Trump. Então, o Texas vale o quê? 40 pontos? Então, o Trump tem 40 pontos. Califórnia, tem quantos pontos? 50 e poucos. Quem venceu lá? Kamala. Então, 50 pontos vão para ela. E é assim que vai. E aí você vai somando o número dos estados. Quem bater 270 leva. Pronto, simples assim. E aí por muito tempo falaram, injusto, o Trump venceu, porque ele venceu na maioria do país. Só que ele não teve a maioria dos votos. Porque muitas vezes, né, a população está concentrada nas regiões litorâneas, nas grandes cidades, as megalópolis. Então o Partido Democrata usava essa cartada. Só que agora não foi isso que rolou. Agora o Trump não apenas está vencendo nos colegiados, como o Trump também venceu no voto total. Agora é diferente. Enfim, para não restar dúvida que ele venceu, né? Eu acho que, por mais que esteja faltando esses 3 pontinhos, capaz até o final do vídeo aqui eu dar uma pausa, dar uma olhada, ver se já atualizou, já tá lá batendo 270. Mas, matéria da Globo, que é uma matéria internacional, né? Tá aqui Globo com agências internacionais. Eleições Estados Unidos 2024, de Macron a Zelensky e Netanyahu, chefes de Estado parabenizam Trump pela vitória. Ponto. Zé Fini, o choro é livre. E aí Lula não vai. Lula vai fazer uma cartinha em nome do governo do Brasil, não vai colocar a digital dele. Lula deve estar abalado. O amigo Biden, agora tá distante, né? Vamos ver como que vai mandar no governo Lula agora. Vamos ver se o Partido Democrata vai seguir dando ordens no Brasil agora que eles estarão fora da Casa Branca. Será que o Lula vai começar a servir ao Macron a observar o desenrolar disso daí? Mas voltando. Metrópolis colocou um vídeo agora, madrugada, 4h44 da manhã,
Vamos ajudar o Brasil a se curar, diz Donald Trump em primeiro discurso após ser projetado como vencedor das eleições americanas. A imprensa brasileira já está tratando ele como vencedor. Voltando aqui para eleição, então, venceu no colegiado, venceu na maioria dos votos diferente de antes, Trump tem maioria no Senado, maioria 50, tem 51. Eu estava escutando quem tem mais conhecimento sobre o funcionamento da política americana, dia a dia da burocracia. Eles estavam falando que lá, eu estava vendo isso da boca do Paulo Figueiredo, como tem no Brasil uma espécie de sabatina, na hora que você vai indicar o PGR, na hora que você vai indicar o Supremo, aí passa por uma sabatina no Senado. Eles estavam explicando que nos Estados Unidos, a nomeação do equivalente aos ministros, os secretários, elas também precisam ser validadas pelo Senado. Se o Senado não validar a nomeação de determinado secretário, ele pode até assumir, mas não assumiria com a mesma força. Então, Trump tem maioria no Senado. Colegiado, voto popular, maioria no Senado e vem pintando um cenário onde também pode ter maioria na Câmara. É barba, cabelo e bigode. Lembrando que o Trump tem maioria no Supremo, né? Aqui está se desenhando o cenário El Salvador, onde o Milei tem maioria no Congresso, maioria no Judiciário. Então, enfim, né? A esquerda não foi qualquer derrota, mas foi uma derrota derrotada. A esquerda perdeu com força dessa vez. Obviamente, eles não vão ficar de braços cruzados e... deixa lá o Trump fazer o que ele quer durante aí 4 anos. Mas vem, sim, se projetando um cenário muito interessante no horizonte. Muito interessante. Elon Musk comenta: o povo da América deu ao Trump um mandato cristalino para a mudança esta noite. Acho que ele está falando exatamente sobre isso, né? Maioria numérica, maioria nos colegiados, maioria no Senado e talvez maioria na Câmara. Devemos saber, né, ao longo do dia de hoje. Voltando agora, rebobina. Vamos botar um pouquinho o dia de ontem. Só 2 noticinhas rápidas, aí um pouco do processo até a vitória. Foi a de São Paulo, 1h46 da tarde. Kamala chega ao dia D com vantagem sobre Trump em projeções nos Estados Unidos. As projeções erraram. Modelo da Economist indica vantagem para Kamala na reta final de eleições nos Estados Unidos. Parece que quem faz as pesquisas da Economist são os institutos de pesquisa no Brasil. Mas beleza. Começou, né, a confusão. Eu acho que os números começaram a rolar mesmo pra valer, começar a se entrar com vontade depois de 10h30 da noite. Começou realmente vários estados a fazer suas contagens e tudo mais. Aí, em torno de 11h27 da noite de ontem, o New York Times, ele tinha feito isso na eleição anterior, colocou de novo, era uma agulhazinha, né, que fica ali chance de vitória. Começou assim, né, no meio, 50%, 60%, tudo mais, assim, mas tava no cara coroa. Tem as gradações, né, assim, não sei, aqui, né, tá uma tendência, né, assim, uma tendência grande e assim, cara, é quase a certeza que ele vai vencer. Aí, o Verdivaldo dizia às 11h27, pela primeira vez na noite, o ponteiro do New York Times não tem mais a eleição como um cara ou coroa. Eles agora dizem que Trump tem 65% de probabilidade de vencer a eleição. Às 00h30, o Samuel Puncher, que está nos Estados Unidos, filmava os eleitores da Kamala. Na verdade, aqui às 10h20 de lá, né, horário local. Eles saíam da Howard University, local que está candidato. Tava tendo uma festa, assim, aí, rapaz, começou a bater a tristeza. 2 da madrugada, os 65% da ampulheta já estavam em 90%. Né? Chance de vitória bem grande, bem grande. A esquerda assim meio triste, né? No Brasil, eles já tinham ido se retirar para ir dormir. A postagem do Noblar
foi mais ou menos 2h20 da manhã. Trump já nomeou 1/3 da Suprema Corte. Se ele ganhar a reeleição e houver um Senado controlado pelos republicanos, ele poderia teoricamente nomear a maioria da corte. Isso seria desastroso para o país, mas um cumprimento de profecia para muitos evangélicos. E aí o Fábio, eu não entendi porque ele fez essa piada, né? Porque para mim parece uma piada. Vai que o Trump resolve nomear o próprio advogado, né, Noblar? Eita, poxa! Aí que é o grande... Aí ia ser problema, viu? Nomear o próprio advogado, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Ah, Trump, não faça isso. 3h10 da manhã, ainda não estava garantido que ele tinha vencido, mas estava ali. Caso projeções se confirmem, republicano dá passo importante para superar a Kamala na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Trump mostra força ao vencer estados pêndulo da Carolina do Norte e da Geórgia. 3h21. Pouco antes das 3, hora de Brasília, o co-diretor da campanha de Kamala, Cedric Richmond, subiu ao palco para anunciar que a candidata não vai fazer um discurso nesta noite. Segundo ele, a vice-presidente voltará ao evento em Washington na quarta para fazer um pronunciamento à nação. Acho que nesse momento a toalha já tinha sido jogada pelo Partido Democrata. Leonardo Coutinho trouxe esse mapa, achei ele bem interessante. Ele fala, aqui é um mapa de mudanças, né, do eleitorado. A representação abaixo mostra a comparação com a votação deste ano com a de 2020. As setas mostram o aumento da margem de votos por partido. O Partido Democrata de Kamala é o azul. As setas vermelhas são dos republicanos. É a revanche dos deploráveis. Então, assim, vermelho significa que naquela região, em comparação a 2020, o número de votos aumentou. Você vê que toda a costa leste, né, do centro-leste, aumentou assim vertiginosamente. Carlos Bolsonaro comentava 3h38 da madrugada, mesmo com a poderosa máquina direcionada pela agenda woke progressista, enfraquecendo social e economicamente o povo de forma proposital para o domínio completo do Estado sobre as pessoas, o Ocidente ainda respira. A cultura cristã que baliza nossa existência ganha fôlego e o resultado das eleições americanas garante a vida dos militantes fabricados que odeiam sem razão seus maiores defensores tanto lá quanto aqui e em todo o mundo. Antes do Trump ser eleito, né, já está assim meio que certo que ele tinha vencido, já tinha petista falando, Trump eleito. O caminho é a conquista dos trabalhadores e não a agenda woke liberal. Que fique de lição para não perdermos em 2026. E o Joel Pinheiro, antes de deitar, lembrava o Lula que, com a vitória iminente do Trump, espero que tenha ficado claro, o Lula ter torcido pela Kamala e chamado o Trump de fascista e o twist ainda muito pior, cara, isso não foi uma boa ideia. Parabéns, Lula. Parabéns. Parabéns. Aí falando dele, ontem a Bela Megali publica essa nota. Ala do Itamaraty vê confronto com o Brasil fora das prioridades de Trump se eleito. Será? Ou será que é um desejo do Lula? A possibilidade de um retorno do Trump à presidência dos Estados Unidos em uma versão mais radical e ideológica tem sido colocada em xeque por uma ala do Itamaraty e do governo Lula. A leitura de um grupo do Ministério das Relações Exteriores e também de parte do Palácio do Planalto é que um eventual cenário de Trump eleito, né, ele teria outras prioridades além do Brasil e da América Latina na sua agenda. Para eles, a atuação direta de Trump para pressionar o judiciário e o governo brasileiro em defesa de Jair Bolsonaro pode ser mais um desejo dos aliados de Bolsonaro do que algo que esteja no radar do americano. A leitura dessa ala é que Trump deve iniciar um novo governo focado em questões prioritárias da política externa para os Estados Unidos, como os conflitos entre Rússia e Ucrânia, Israel, Oriente Médio, além das relações do país com a comunada. Neste contexto, aposta que Trump adotaria uma versão com certo pragmatismo se for eleito. Eu acho que Trump ele vai agir com um certo pragmatismo, tentar botar uma certa ordem na casa,
mas tentando não ser torcedor. Tentando não ser torcedor, eu acho que vai ter confusão. Acho que vai ter confusão. Acho que o Trump, sabe, vai acabar. Enfim, né? Enfim, vamos esperar pra ver. A turma do bastidor comentava ontem, com medo de Trump. A lista pode ser muito extensa, mas são 3 os principais temores do governo Lula em relação ao resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, que termina nesta terça. Um deles está na economia, um nas relações internacionais e o outro, problema interno. Uma das maiores promessas de Trump é um pacote de elevação de tarifas, uma política de viés protecionista capaz de gerar uma batalha comercial em uma escala desconhecida na história recente. Para o Brasil, funcionar assim significa baixas chances de redução dos juros e perspectivas de crescimento menor. E a economia impactou muito na eleição americana. Muito. Inclusive aquele post do petista está falando o seguinte, né? Sabe, não focar na economia e ficar nesse papo maluco de agenda woke levou à derrota. A gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente fala de impactos no Brasil, alguns cenários que vem se desenhando aí na frente. Segundo ponto, na questão internacional. São ínfimas as chances de uma relação entre Lula e Trump ter algo positivo. A história mostra que o pragmatismo impera nas relações entre presidentes, mas quando a relação pessoal é boa, as coisas andam melhor. Foi assim com FHC e Bill Clinton, com Lula e Bush. Só que nessa época aqui, na boa, eles jogam do mesmo lado, né? Então, não tem pragmatismo. Mas este pragmatismo não existe em Trump, ao contrário. A má vontade pessoal pode prejudicar o relacionamento diplomático. E o terceiro ponto, eu acho que esse daqui é o que mais assusta o Lula. O bolsonarismo teria uma enorme injeção de força no sentido da radicalização. O Trump de 2024 é mais radical que o de 2020. Sua volta após os ataques ao Capitólio em 6 de janeiro seria como a licença para golpes violentos, como tentado no Brasil em 8 de janeiro. Conversa mole. Agora eu acho que o Trump vai anistiar as pessoas lá, né? Vai ser notícia. Isso vai acabar repercutindo no Brasil. Ontem, o Joel Pinheiro, nem coloquei aqui em vídeo. Ele fez um tweet na seguinte linha. Ele falava assim, é um absurdo você anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Aí depois ele falava o seguinte, por outro lado, o tamanho das penas é algo surreal e desproporcional, muitas vezes maior do que criminosos que tiram vidas. E aí ele fala, cria-se uma situação insustentável. O Joel Pinheiro não dá, né, não dá nenhuma sugestão do que fazer. Só que o Joel Pinheiro ter comentado sobre isso, eu achei bem relevante. Por mais que o Joel Pinheiro ele tenha dito, é um absurdo conceder anistia para os golpistas. Por mais que ele tenha dito isso, ele também falou que as penas são descabidas. Ele também falou isso. Por mais que ele reclamou de uma coisa, ele também falou que as penas são descabidas. E Joel Pinheiro trabalha na Globo News. Joel Pinheiro é do consórcio. E essas coisas na minha cabeça, elas ficam assim, eu gosto de ter uma espécie de marco. Eu não lembro de ter visto algum jornalista na imprensa comentando sobre a desproporcionalidade das penas. Eu não lembro de jornalista da imprensa falando isso. E aí uma coisa que eu acho que vocês vão concordar, e não é tentando, sabe, aquecer o coração de vocês, tenta lembrar como estava o clima no Brasil. 2022. Aquela tensão, sabe? Aquela sensação assim, cara, a gente vai ser preso a qualquer momento, né? Mesmo estando no Brasil, aquela sensação tensa no Brasil, ela aumentou muito ali no 2023. Só que quando você para e olha hoje, essa papo, democracia, Estado Democrático de Direito, tá num ponto que tá muito mais a chatice da imprensa, a chatice, do que algo real. Eu tô falando assim do clima no país como um todo. Não tô falando de figuras específicas. Eu não tô falando que determinada figura, fulano, ciclano, beltrano, alguém que tem cabelo, não tem cabelo, melhorou. Eu não tô falando isso. Eu tô falando no clima na sociedade.
Sabe? O ser humano comum, a memória dele normalmente é muito boa. A memória é meio fraca. Então o cara, sabe, o cara tá me ligando nisso. Tu fala hoje com o cara, tu tenta puxar o papo. Ah, mas Bolsonaro. Ah, mas o golpe. O povo não tem nem mais paciência de ouvir essa lenga-lenga. Fala a verdade. Eu não tô te ouvindo, né? Óbvio. Mas você pode deixar um comentário. Quando tu vai no teu local de trabalho, quando tu interage com alguém, sabe, as pessoas podem até ter um sentimento assim, ah, Bolsonaro, não gosto dele, ele fez isso. Pode, sabe, citar fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. Mas ficar falando do Estado democrático, direito que está em risco, isso não é mais um assunto, isso não é mais pauta, sabe? O clima no país vem mudando um pouco. Vem mudando, é inegável. Pelos editoriais dos jornais, você vê as críticas que vêm sendo feitas, as pontuações, editoriais que as manchetes já chamam a atenção, tipo o do Estadão, né? Está ficando difícil defender o Supremo. São coisas assim que eram até então impensáveis. Começar a reconhecer que, cara, tá ruim. E aí você vê essa entrada do Trump. Obviamente isso vai impactar no clima no mundo todo e vai impactar no clima no Brasil. Isso é inevitável. Então, assim, o Lula, ele não tá com receio à toa. Ele sabe que isso vai rolar. Sabe? O timing influencia muito, muito. Hoje tá de um jeito. Ainda faltam 2 anos. Vai ter mudança agora no legislativo. A gente tentando no cenário, hoje o dólar mesmo já amanheceu em alta. Tendência é que o dólar hoje bata R$6. Tendência. A economia pô, tá ficando muito ruim. O Lula vem perdendo muito apoio. A gente comentou no vídeo ontem, por exemplo, a fissura. Tem uma fissura, assim, que tá incurável na esquerda. Brigas, assim, que não terão solução. O Lula já não tem nem mais a própria base da esquerda que o colocou lá. Quem dirá o centro democrático? A situação pro Lula tá ruim, tá horrível. Tá horrível. Vem se desenhando um cenário interessante para a direita. E de fato é da direita. Só para relembrar, 4 anos atrás, gente, nossa, sabe, eu lembro da apuração. Para mim era durante a tarde também, eu tava acordado. Sabe, assim, um sentimento ruim que alguns locais, alguns estados, a votação meio que parou, sabe? Quando voltou, depois que parou, aí o voto só vinha pro Biden. Um negócio assim que você fala, cara, o que é que está acontecendo? Aquela eleição também serviu de aprendizado. Um aprendizado daquela eleição. No falar, às vezes evitar falar de alguns assuntos. Escolher melhor, talvez, algumas palavras. Essa eleição me ensinou algumas coisas. Na época, problemas com a plataforma. Ao comentar sobre alguns assuntos que estavam acontecendo. Esse episódio me marcou muito exatamente por causa disso. De ter feito a cobertura de algumas coisas que estavam rolando. Muita coisa que sai na rede social, coisa até documentada. E que você recebe as notificações. Ó, rola isso aqui, viu? Ó. E aí você vai ficando meio esperto com as coisas. E olhar assim, 4 anos depois, sabe? Muita coisa rolou. Que muito amadurecimento, entendimento de algumas coisas, aprofundamento em outros. E agora Trump tá de volta, né? Bora ver o que vai ser agora. A partir de 2025, o choro da imprensa. Agora o clima, a gente não tem como não mudar. Não tem como não mudar a pressão internacional. O peso político dos Estados Unidos nas discussões é muito grande. Sejam discussões na ONU, discussões na OMS, OMC, sabe? O peso é muito grande. Questão de fake news, desinformação, né? Essa própria ajuda aí que o Felipe Neto recebe. Rapaz... Quero não me empolgar, né? Mas é porque é um dia de felicidade, não tem como negar, sabe? Eu continuo pensando no Brasil, mas não tem como ficar um pouquinho empolgado, né? Então, me perdoe hoje por estar um pouco mais empolgado que o normal. Mas vamos lá. Vindo pro Brasil para falar o que realmente importa para nós. Acho que a gente já falou alguma coisa, né? Mas o ponto mesmo é Brasil. Aí veja só. No vídeo de ontem a gente comentou sobre um assunto e às vezes parece, eu tô pegando no pé, mas acredite, gente. Até eu pegar no pé, eu respiro, aí relevo, aí falo em línguas, falo em sinais, vai fazendo aproximações estratégicas, sabe? Até que chega um ponto e fala, cara, não dá mais pra não deixar de tratar esse assunto e não trazer algumas coisas em nomes.
E aí eu comentar com vocês sobre a questão da viagem, dos parlamentares, o desgaste sendo gerado, a narrativa que vinha sendo colocada no Twitter e tudo mais. Eu não vou trazer algumas coisas que rolaram ontem, vou trazer coisas mais da imprensa, mas se você for nas redes sociais, acho que você vai identificar algumas coisas. Você vê, Eduardo foi convidado, né, para a festa da Vitória lá, cobertura com todo mundo. Esse rapaz é ao lado dele, né, o filho do Trump. Eduardo Bolsonaro está na mansão de Trump na Flórida para acompanhar a eleição americana. O deputado federal postou uma foto lá do filho do Trump, dizendo que torce por republicano em boa companhia. Eu podia trazer alguns tweets de algumas pessoas e mostrar algumas coisinhas. Hoje vamos pela beirada. O antagonista dá o tom do que estava rolando ontem. Bonde da Disney. Deputados vão aos Estados Unidos ao acompanhar eleição. Muita gente jogando pedra. Muita gente jogando pedra ontem. Aquela turma da direita, né, que não tem plano pra nada, mas quer perder de pé. Aí vejam só. Um rapaz fez ali um comentário falando: um monte de deputados bolsonaristas foram para os Estados Unidos curtir o capitalismo na Flórida com o nosso dinheiro, enquanto fulano está aqui tentando ajudar os lunáticos que foram enganados ficaram em frente aos quartéis levando sol e chuva, mas o deputado que é traidor. Foi criada a narrativa. Assim, eu vi ela surgindo. O cara fez isso, eu falo assim, bicho, é muita sacanagem. Os deputados estão nos Estados Unidos, né? Mas eles não contam que no mês de novembro é o mês que os Estados Unidos estão em Black Friday, né? O mês inteiro. O cara meteu essa, sabe? Perfil grande, gente que influencia. Então você, quando o cara fala, eu curti o capitalismo na Flórida com o nosso dinheiro, isso não é à toa. Isso não é à toa. São as coisinhas que vão rolando, eu fico só observando. Aí a Tsuki responde esse rapaz falando o seguinte, ó. Há uma movimentação por trás dessa viagem. E quem nos conta isso não é um deputado, né, que tá aqui falando para se defender, ele inventou uma história para falar, cara, não me critique não, tem algo a mais por trás dessa viagem. Quem conta isso é o Jamil Chad, o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, né, linha auxiliar do PT. Existe a construção de um fortalecimento no campo da direita que excede o território nacional. Tal ação deveria ser vista com bons olhos, uma vez que a esquerda se organiza há décadas e obteve sucesso. Se um parlamentar não quis ir porque ele achou fora de timing, direito dele. O grupo que foi aos Estados Unidos entendeu essa ação como necessária, da mesma maneira, quando parlamentares, meses atrás, foram aos Estados Unidos para denunciar a censura no país. Essa indignação e cobrança estão fora do tom. Por que em maio a viagem aos Estados Unidos recebeu aplausos e agora recebe pedradas? Por que em maio podia ir e agora não pode? Por que a viagem de maio, que foi o Deltan Dallagnol, o Marcel Van Hatten, os parlamentares do Partido Novo, por que essa é do bem e a de agora não pode? Quem tá lá agora são os bolsonaristas mais chegados. Eduardo, a Bia, o Felipe Barros, aqueles que nunca traíram Jair. Essa todo mundo joga pedra. Beleza. Vamos aqui dar uma olhada na nota do Jamil Chad. Jamil vai contar um pouco da viagem dos deputados. Matéria interessantíssima. Carta revela operação de bolsonaristas com aliados de Trump contra o Brasil. Uma delegação de parlamentares bolsonaristas planeja uma visita aos Estados Unidos nos dias seguintes à eleição americana, com o objetivo de articular com a ala mais radical do Partido Republicano uma pressão sobre as instituições brasileiras. A viagem pode ocorrer em meio a uma potencial vitória de Trump nas eleições que ocorrem na terça. O UOL obteve confirmação de que a notícia da viagem da missão já chegou a membros do governo Lula. O temor no Palácio do Planalto, né? O Trump, fortaleza, extrema-direita e tudo mais. Aí, olha agora. Numa carta enviada nesta segunda-feira a congressistas americanos,
Deputados e senadores brasileiros tomaram a dianteira para alertá-los sobre a existência dessa missão e dos riscos que ela pode representar. Deputados e senadores do campo democrático da extrema esquerda mandaram a cartinha. Quem? Elisiane Gama, Humberto Costa, Henrique Vieira, Jandira Fegali, Rafael Brito, Rogério Corrêa. Humberto Costa, Rogério Corrêa são do PT. Henrique Viana é do PSOL. Jandira Fegali do PCdoB. O Rafael Brito, estou em dúvida. Elisiane Gama estava no PSD. Escrevemos para alertá-lo sobre a iminente visita de parlamentares brasileiros da extrema-direita prevista para novembro deste ano. Aponta o documento obtido com exclusividade pelo UOL. O UOL não recebe nada. Quem recebeu foi o Jamil Chad. O UOL não existe. O UOL é um CNPJ, o nome. Quem recebeu a carta, leu, escreveu e colocou na matéria se chama Jamil Chad. Aí, quero lembrar vocês que 3 dias atrás, a gente comentou sobre a matéria do Jamil Chad, que eu falei, gente, se questione, por que Jamil Chad falou com o Randolph Rodrigues? Por que Jamil Chad falou com o presidente do Instituto, Vladimir Herzog? E aí eu lembrava do que aconteceu em 2022. O Instituto Vladimir Herzog estava naqueles encontros entre brasileiros e americanos em prol da defesa do Estado Democrático de Direito do Brasil. Não é interferência, é só defesa do bem. O Jamil Chad, naquela matéria, conversou com Randolph Rodrigues e com o cara do Instituto Vladimir Herzog, que é conectado no Washington Brasil Office, que é quem faz essa ponte de articulação. A carta, coordenada pelo Instituto Vladimir Herzog. Você está entendendo como é que a coisa vem sendo construída? Essas ONGs, esses think tanks, eles montam o case, a ideia, trazem os parlamentares não sabem nem o que está acontecendo. Um bando de bocó. Pedem a assinatura deles, assine, que é para ter um peso institucional, porque uma coisa é uma ONG brasileira falando com os Estados Unidos. Tá, é uma ONG. Outra coisa são deputados e senadores com mandato tentando entrar em contato. Então, a ONG monta, traz os senadores, com a assinatura, leva e solta na imprensa. E aí você tem um fato político para você explorar o assunto e tentar gerar o desgaste. Foi enviada, e para quem? Marquei de vermelho. Para os deputados que foram centrais nas investigações sobre os ataques do Capitólio em 2021, como James Raskin, que o pai dele já era coligado dos Soros. Que em 2022, quando teve aquela... Como estava no auge da aproximação, James Raskin, eu não sei se ele chegou... não lembro se ele chegou a dar uma entrevista para a Globo. Mas a Miriam Leitão falou com o James Raskin e falava que eles poderiam, inclusive, auxiliar. E o James Raskin citava nominalmente Eduardo Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Não vou nem dar pause. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Episódio 999 e episódio 1000. Acho que vai estar em algum dos dois. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver até onde minha memória vai. Deixa eu abrir primeiro o 1000. Tan, 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 taran, taran. Não é o 1000. Deixa eu ver o 999. Ave Maria! Tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Na boa, viu? Na boa, viu? Ô, diacho, pera aí. Assim, ó. 999. Entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. O grupo tem reuniões previstas com Bernie Sanders e James Raskin. A comitiva vai ter artigo 19, Conectas, Comissão Arnes, Greenpeace e tudo mais. Está sendo organizada pelo Washington Brasil Office.
De acordo com organizadores, ter como objetivo tratar de ameaça o processo eleitoral brasileiro, seja quem for. Deixa eu ver qual era aqui anterior. Era aqui também falando, ó, Jaime Raskin e tudo mais. E aí, quando você entrava aqui, ó, no Washington Brasil Office, ó, aqui, ó, Instituto Vladimir Herzog. Então, é essa galera. Aí você olhava aqui, ó, o print da época. Douglas Becchior. Se lembra quando teve o caso do Elon Musk agora, em abril? Que entrou lá com a medida de reparação e tudo mais, que o Elon Musk foi processado por a ONG? Foi a Uniafro. Essa daqui, ó. Enfim, MTST. Esse aqui não sei. Cássia Bechara, MST, Instituto Sou da Paz. O que mais tem aqui interessante? Ó, a Decoté, que foi demitida do Ministério da Marielle. Foi demitida do Ministério da Marielle, lembra? Lá do jogo do jogo do... Ô, senhor, meu nome? Do São Paulo, que ela falou, da torcida do São Paulo. Enfim, né? Comissão Arnes. Deixa eu ver se tá aqui a notícia aqui, ó. Essa foi o primeiro relato que a gente teve. Que tava lá, o artigo 19, Pacto pela Democracia. E o Alberto Cantalis da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, tava lá desde o início. Desde o início de 2022, quem estava organizando isso? O Washington Brasil Office. São essas mesmas pessoas que estão agora agindo contra os deputados. Aí você vê, essa viagem dos deputados bolsonaristas gerou a ira dessas pessoas. Dessas pessoas. E tem gente na internet falando que Eduardo é isso, que Eduardo é aquilo outro. Pô, Eduardo, ele tá em Mar-a-Lago sozinho. Ele até falou isso ontem, ele participou da live da cobertura do pessoal. E aí um monte de gente no Twitter anda postando, lá, Eduardo foi custeadinho, lá, a mulher, ali, onde está a mulher do Eduardo Bolsonaro? Meu amigo, é a mulher do cara. É a mulher do cara, não é ele. A mulher do cara não pode ir para os Estados Unidos, pronto. Agora você vai controlar o que a mulher do cara pode e não pode fazer. E, gente, isso não é aleatório. Esse desgaste não é aleatório. Até as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Sério, bicho, é um movimento assim orquestrado para descredibilizar uma parte da direita, que é a parte fiel a Bolsonaro. A matéria, inclusive, citava quem? Bia Kicis, que ia estar lá, né? Uma viagem, quem envolveria. Quem é que tá apoiando na rede social por estar nos Estados Unidos? A Bia Kicis. Essa visita tem claro o objetivo de promover uma narrativa falsa de que o Brasil vive sob uma ditadura judicial, utilizando redes de desinformação na tentativa de minar as instituições democráticas brasileiras. Pô, cara, tão jogando baixo. Tão jogando baixo. Aí o Gil comenta, né? A Valéria coloca, invejosos dirão que Eduardo Bolsonaro está usando o chroma key. Ele tava lá na casa do Trump, né? E o Gil Diniz diz, ó, nenhum deputado federal do país teve esse privilégio. Teve essas portas abertas, teve esse acesso, mas os intergalácticos preferem a crítica ao reconhecimento da liderança de Eduardo Bolsonaro. Na Fox News, né, no tape da Fox News, tá lá Eduardo Bolsonaro, né, um dos focos escolhidos pela Fox News no evento do Trump. E aí o Gil diz, né, os intergalácticos se rasgam de raiva nesse momento. Enquanto Eduardo trabalha duro, os caras não sabem se querem ser deputado federal, prefeito, senador, governador, talvez queiram ser tudo. Talvez a crítica rasa ao Eduardo seja porque jamais poderão ser aquilo que Eduardo é. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão achar que é maluquice. Guardem essas palavras. Ontem foi um dia atípico. Enquanto estava todo mundo prestando atenção na eleição americana, ontem houve um racha. Esse racha já teve. Ontem houve um aprofundamento desse racha. Será que esse aprofundamento vai marcar-se uma ruptura permanente que vai se agravar e vai ficar cada vez mais clara? Eu acho que vai. Ontem teve um evento onde um deputado, ele afrontou diretamente Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Ele não cita o nome de ambos, mas ele fez um discurso endereçado, rebatendo tudo que Bolsonaro vem defendendo nos últimos dias. Entrevista que Bolsonaro deu falando, quando Bolsonaro fala do Senado dizendo, cara, ele diz o seguinte, falei pro Marcos Pontes, por que você se lançou candidato? Ah, porque o povo pediu. Ele falou, cara, mas não pode ser assim, não pode ficar só pensando na vontade da população, muitas vezes a população não entende o que está acontecendo. Quando eu te indiquei, eu também apanhei. A gente tá no papel, com a liderança, que a gente tem que tomar a decisão, que é a decisão correta. Não é a decisão para ficar bem na fita.
É a decisão que é necessária naquele momento. E aí, se você vê o discurso que foi feito, você pega a fala do Eduardo que a gente comentou no vídeo de ontem, ele tá falando sobre a disputa na presidência da Câmara e do Senado, você vê o discurso que foi feito, assim, é uma afronta direta que, inclusive, foi rebatida. Eu já mostro para vocês. Só antes, né? Quem estava também conversando com o Trump, não sei porque o Eduardo fez questão de destacar, o Jason Miller, né? Aquele que ficou detido na Polícia Federal, né, em Brasília. Será que o Jason Miller tem alguma mágoa do que aconteceu com ele? Mas tudo bem. Essa postagem aqui do Mário Frias não é aleatória. E o que o Mário Frias está externalizando não é uma coisa que só ele pensa. Eu já ouvi isso daqui há mais de um mês da boca de deputado. Eu já ouvi isso aqui da boca de outros deputados. Existe uma insatisfação crescente dentro, né, do grupo deles. Né? Ele fala o seguinte: o mais engraçado é dizer que não viajaram para articular a aprovação do PL da anistia. Você viu que aquele menino que a Tsuki do RT falou? O pessoal ficou aqui para trabalhar pela anistia. Articular o quê com quem? Não, vou ficar no Brasil para articular o PL da anistia. Tá, tu vai articular com quem? E como? O quê? Vocês não falam que não se negocia com o Centrão? Vocês vão trazer votos de onde? Né? Já que a gente não tem. Como é que vão fazer? Lançando a candidatura avulsa para a presidência da Câmara e do Senado? Que impedem negociar apoio para o PL? Quem realmente está negociando o PL da anistia vive sendo depreciado por vocês. Chama-se Bolsonaro. Vocês estão apenas jogando para a plateia. E eu te garanto, se o Mário Frias tuitou isso daqui, é porque o clima assim, de insatisfação tá de um jeito que tá muito pior do que eu imagino. Porque dos relatos que eu já ouvi de muita coisa, depois o Mário Frias faz mais um tweet. Não há trabalho mais sujo do que alguém da direita usando os métodos da esquerda para ostentar falsa virtude, enquanto deprecia a reputação de quem está tentando algo. Toda a suposta crítica a quem viajou para os Estados Unidos é um emaranhado de espantalhos. Primeiro, os deputados que viajaram, eu não fui um deles, foram manter relações com os parlamentares do Partido Republicano. Não foram meramente acompanhar as eleições como estão tentando acusá-los. 2. Tem 2 projetos de leis importantes rodando no Congresso americano, que visa punir colaboradores brasileiros do estado de exceção. Vocês vão mesmo dizer que tentar trazer apoio republicano para esses projetos é perda de tempo? 3. O item 3 é o principal. Quem ficou aqui não está trabalhando pelo projeto da anistia. Parem de enganar o público, pois vocês não possuem capacidade de negociação com o centro. Pelo contrário, costumam criar conflitos diversos com eles. Somos o maior partido, mas vocês sabem muito bem que sozinhos não temos votos para aprovar nada. Vocês olharem com bastante atenção, vocês entenderão que ontem rolou aí uma série de eventos que, enfim, né, vão pautar o destino que a direita bolsonarista e a não bolsonarista vai tomar nos próximos meses. Se queriam que eu não viesse a público, resolvendo a questão internamente, deveriam ter mantido a coisa em privado, não corrido para a mídia para sinalizar virtude às custas da depreciação dos colegas parlamentares. Eu não comentei no vídeo ontem uma matéria propositalmente, para evitar maiores confusões. Ontem até eu recebi um e-mail sobre o vídeo, ontem eu até falei respondi um inscrito e eu mandei para ele essa matéria. Se ele assistir o vídeo hoje, acho que ele vai me dar um pouco mais de razão. Se vocês precisarem na imprensa, vão saber do que o Mário Frias está falando. Vocês vão saber, tenho certeza. Depois o Mário Frias fez um terceiro tweet e o Paulo Figueiredo até diz, desculpem alguns queridos, que são pessoas conhecidas, pessoas que as pessoas gostam, né? Mas, cara, o Mário Frias está coberto de razão. E envolve aí, né, essas coisas que estão rolando. O Mário fala o seguinte, né? A essência da política reside na capacidade de convergir pessoas em torno de ideais e valores. Um dos grandes flagelos da atual política brasileira
É a ideia equivocada e distorcida de que a política é uma atividade palaciana e burocrática feita no expediente cartorial da paquidérmica máquina pública de Brasília. Essa é a antítese da política real. Brasília é apenas o reflexo burocrático das pressões decorrentes dos interesses e opiniões públicas. E se engana quem acredita que esse conglomerado de interesses e opiniões se dão apenas localmente, como se o Brasil fosse uma ilha em um mundo repleto de nações. Há inúmeros interesses e opiniões externas que afetam diariamente a política nacional. Um político precisa ter a capacidade de entender isso e saber navegar e interagir com essa comunidade internacional, ou será um mero batedor de ponto cartorial, sempre à mercê de forças muito maiores do que ele. Dito isso, foi com relativo atraso que a direita brasileira começou a fazer o trabalho de relacionamento internacional com outros grupos políticos. Esse relacionamento e interação não se constrói com mensagem no Twitter ou cartinhas institucionais protocolares. Como em qualquer relacionamento humano, essa aproximação só é possível com convivência e proximidade. Gente, vocês trabalham, né? Já devem ter trabalhado na vida. Você tem família. Na hora de tu pedir um favor pra alguém, o cara que vai te ajudar, normalmente, é o cara que você tem uma relação melhor, né? Que você foi cultivando. É difícil, às vezes, dizer não pra um amigo. Não é difícil, às vezes, dizer não pro amigo? O cara que vai lá, te dá uns presentes, te chama pra um churrasco, fala, como é que eu falo não pra esse cara? É tipo isso, sabe? Relação humana segue sendo relação humana. Você trazer o cara, você conquistar o cara. O ser humano é assim, o ser humano gosta dos amigos dele. Os caras estão indo fazer isso, não estão errados. Sabe? O pessoal tá criminalizando isso, é um absurdo. E é proposital. Quem está aí gritando pra se economizar dinheiro, que foi a narrativa que rolou na rede social, aquele tweet que ali que é do DRT, tá todas as narrativas que rolaram compiladas em um lugar só. E isso não veio da cabeça de um inocente. E isso não tá apenas em comunicadores e pessoas ressentidas. Espere para ver os próximos meses. Vocês verão um distanciamento natural, a não ser que a turma comece a pisar ainda mais no acelerador. E eu acho que recados como esse, que não citam nominalmente ninguém, vão começar a ganhar nomes, né, de deputados, talvez senadores também, mas especialmente deputados. Enfim, quem está gritando para se economizar dinheiro sob a bandeira abobalhada de uma economia que não existe, já que a verba pública não vai ser devolvida para o povo, apenas redistribuída para seus adversários políticos, caso optemos por não usá-la, apenas está preocupado em ostentar um personagem de falso virtuosismo que em nada ajuda a não ser no afago do próprio ego. O trabalho de aproximação com a direita internacional irá resolver todos os nossos problemas? Óbvio que não. Nenhum idiota prega isso. Mas irá nos permitir criar estruturas de pressão para tentar ajudar a frear o estado de exceção em andamento no Brasil. Enquanto vocês estão aí preocupados em desgastar o bolsonarismo, na esperança de criar uma nova liderança política na direita, as pessoas que realmente precisam de toda e qualquer ajuda amargam com o peso da tirania em andamento. Vocês deveriam ter um mínimo de vergonha na cara e começar a ter senso de urgência para, ao invés de usar sofisma barato, começar a realmente se unir em prol da luta contra a tirania. Acha que pode fazer mais ficando? Ótimo, cala a boca e vai trabalhar. Acha que pode ser útil em estabelecer esse convívio, visando a aproximação? Ótimo. Agora, ficar depreciando o trabalho alheio para se vender como o pináculo da política brasileira é uma atitude pequena e vil, um escárnio com as vítimas da tirania. Desce do palco e começa a ter senso de união e propósito. O Carlos traz uma postagem ontem que vai em outra linha, mas tem a ver. Ele fala o seguinte, né? El Salvador, Bukele só conseguiu fazer as mudanças e avanços que gostaria quando passou até a esmagadora maioria no Congresso. Argentina, Milei avança, pois o judiciário argentino não chega nem perto de certos outros países. Então chegam os emocionados e os bocós, né, guerreiros de celular, fingindo demência, querendo comparar certas nações, esquecendo os fatos e a razão para atirar pedras no orquestrado movimento intergaláctico isentões terceira via. Aí, dá uma olhada nisso daqui. Aqui tá a postagem completa, né? Vou rodar zoom porque tá pequeno. Eu tenho o Rafael Gloves. Eu não acho ele um cara que, sei lá, acho que é que agiu mais por emoção,
não acho ele um cara normalmente emocionado. Até porque é um cara que trabalha no mercado financeiro, tem que ter sangue frio. E normalmente eu nunca ouvi ficar, sabe, jogando pedra em Bolsonaro à toa. Pelo contrário, normalmente ele tá sempre do lado do Jair. Mas ontem o Rafael Gloves pegou um assunto que eu acho que merece um pouco mais de aprofundamento e simplesmente jogou para a torcida. Ele coloca a notícia à esquerda dizendo que o PT decide apoiar o Alcolumbre para o Senado e, isso é a direita, né? A esquerda tá um tweet do Metrópolis dizendo que o PL anuncia apoio do Alcolumbre. PL e PT ambos apoiando o Alcolumbre. Ele diz ali, né? Já nem sei o que falar. Tá jogando pra torcida. Sabe? Talvez ele fez até isso daí e já acabou assim, sei lá, sendo influenciado pelo que tá acontecendo nas redes. Tá acontecendo muita coisa, né? Tem uma galera aí que tá demais. Aí a Sarita responde ele falando o seguinte: Rafael, ninguém é burro de não apoiar quem já tem votos garantidos para vencer e acabar ficando de fora de posições de comando no Senado. O grosso do trabalho no Congresso ocorre nas comissões. Ser um mero coadjuvante nessas comissões amarra braços e pernas de um parlamentar. É impossível o Alcolumbre perder. Aí você pode ficar de bem com a opinião pública e você pode estar no bloco vencedor e buscar algum tipo de espaço para trabalhar contra a esquerda, para trabalhar contra o Centrão. Como é que vai combater o Centrão? Entregando todos os cargos da mesa para o Centrão, para o PT? Isso não faz sentido. Aí uma senhora chamada Cláudia, perfil é docinho, ela pergunta: Sarita, só tira uma dúvida sincera. Nesse caso, por mais que o PT esteja apoiando o Alcolumbre também, as comissões mais importantes ficam com os nossos deputados porque são maioria? E a Sarita responde: o Senado tem 14 comissões permanentes, cada uma com um número X de participantes. Na CCJ, por exemplo, são 27. Os partidos que tiverem maiores bancadas ocuparão mais cadeiras nessas comissões de acordo com o regimento. Agora, a ordem de escolha de quem vai presidir cada uma das comissões é feita pelos líderes partidários. Não está no regimento, mas é uma prática adotada que o líder da maior bancada escolha primeiro quais comissões a sua legenda irá presidir. Os líderes também definem os presidentes de comissões. Em tese, eles são eleitos em votação secreta, mas na prática, o nome é decidido por acordo entre os líderes, respeitando a proporcionalidade entre as bancadas. Se o partido estiver fora do bloco vencedor, que elegeu o presidente da casa, ele acaba sendo preterido nessas escolhas que dependem de acordo. Por isso que o PL ficou chupando o dedo na última eleição do Senado. Esse assunto está sendo utilizado dia após dia para enfraquecer quem está lutando para conseguir emplacar qualquer tipo de vitória mínima. Para ficar de bem com a opinião pública, deputados ficam vendendo literalmente ilusões. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu até entendo que a pessoa comum sente o pau, jogue pedras. Até entendo que o Rafael queira jogar 1000 pedras se ele quiser. Ele não é político. Mas o cara que tem um mandato, ficar jogando pra torcida, isso é muita irresponsabilidade. Se você tem um mandato, você não pode ficar jogando esse assunto pra torcida. Veja a resposta da Sarita. Parece meio técnica, né? Parece que ela sabe do que ela tá falando. A gente viu isso daí, a gente tá vendo o resultado. O Rogério Marinho falou sobre isso. O senador Rogério Marinho, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Márcio Bittar comentou sobre isso. Bolsonaro comentou sobre isso. Carlos Bolsonaro já comentou sobre isso. Eduardo Bolsonaro já comentou sobre isso. É muita má vontade de entender o que está acontecendo. Ou talvez seja proposital. Olha agora a opção na Câmara, que vinha fazendo frente ao Gumota. Depois de fazer o L, Elmar prometeu ao PT volta do dinheiro a sindicatos em troca de apoio. A volta do imposto sindical, já pensou? É o que o Elmar estava disposto a fazer, só para chegar ao poder. Um dos acordos do PT, né, junto com a turma do Centrão, é indicar o TCU.
Só que o Centrão também de bobo não tem nada, né? Você vê, ó. Centrão alerta. Assim, a gente pode ver o TCU, mas, irmão, a Glaze não. O Planalto também prevê dificuldade para indicação da Glaze ao TCU. Assim, os caras têm números. Tu quer colocar o teu PT? Coloca. Mas, na verdade, no final do dia vai ser o indicado do PT que tem as bênçãos do Centrão. Sabe? O mundo real é isso aqui, gente. É quem tem voto. Serão 2 vagas abertas no TCU. Sabe quem que vai emplacar? A Câmara. Essas 2 vagas, elas vêm através do voto da Câmara. Ah, mas... E pode? É o que vai acontecer. É o que vai acontecer, porque a regra é essa. Achei interessante esses comentários aqui. O Don James falou o seguinte: se a menor paciência para a direita que só sabe reclamar e quando é chamada para agir, ela quer ser recebida de braços abertos, sem nenhum tipo de crítica. Muitos do que estão criticando tudo, quando foram chamados para o governo anterior, reclamaram que era difícil. Meu amigo, você achou que seria fácil trabalhar onde só tem esquerdista querendo atrapalhar? Se não consegue, cara, sai em silêncio. Mas essa direita que chora com tudo, eu realmente não tenho mais paciência. E o Romanini, trabalha lá com a gente no Quinto Elemento, passei a tomar essa atitude também. E olha que eu fui um dos que mais reclamavam nesse site. Nosso Romanini era o rei do derrotismo, viu? Minha, em 2021, 2020, 2021, ele parece que o bicho era derrotista. Pense num cara pessimista, viu? Capaz de não reclamar mais um pouco, eu me conheço. Às vezes eu fico lendo lá no grupo Quinto Elemento, o bicho é pessimista, viu? Foi nos instalado um espírito derrotista que está prejudicando não só nossos pensamentos sóbrios sobre determinados assuntos, mas também nossas almas. Tem umas coisas que estavam na rede social, gente, que isso é uma tristeza. Aí nos últimos dias a galera começou a distorcer críticas, né? E começar a dar críticas como cancelamento. Pra quem não sabe o que é cancelamento, acho que esse tweet aqui explica muito bem. Entenda uma coisa. Se alguém pegou uma piadinha politicamente correta que você fez 10 anos atrás e usou um forte dispositivo midiático para desumanizar sua pessoa, fazer com que você seja demitido do seu emprego, banido de todas as plataformas e fique sem meios para subsistir e ou se defender, parabéns. Você está sendo cancelado. Geralmente as campanhas são orquestradas, né, por jornalistas de grandes corporações da imprensa. Agora, se uma tia do Zap te xingou no Twitter, mostrando um print seu, falando besteira, cara, tu não tá sendo cancelado. Isso se chama mimimi vitimista. Cancelamento é o que rolou nos últimos dias. Uma pessoa lá, né, fazendo denúncia para Alan dos Santos perder o emprego dele no Twitter. Uma pessoa fazendo denúncia para o governo australiano, para a Comissão de Direitos Humanos da Austrália, para ser investigado. Isso é cancelamento, isso é perseguição. É você realmente tentar destruir uma pessoa. Mas agora, se você fala dos bodes sagrados, não, você está cancelando fulano, você está cancelando Beltrano. Voltando para falar dos Estados Unidos, mas começando por aqui, olha que curioso. Veja como a esquerda brasileira, ela está passando por algo até similar ao que a gente vê na direita. Bateu um desânimo após as eleições. Não tem nada a ver com a vitória, né, dos inseticidas, mas sim com a parcela da esquerda que correu para rasgar a camisa e atracar o próprio campo, né? Turma intergaláctica jogando contra o Jair dia sim, dia também. Já tentei compreender qual a motivação. A conclusão é que ainda não compreendemos que só avançaremos quando formos ao mesmo corpo, na mesma direção. Análises apocalípticas, né? Meu Deus, essa eleição foi um apocalipse. Bolsonaro só perdeu, o grande derrotado foi Bolsonaro. Quantas pessoas não venderam esse cenário? E atacar o governo que mal teve tempo de reconstruir seus anos de demolição não me parece uma estratégia inteligente. Parece uma estratégia inteligente destruir a figura de Bolsonaro? Parece. É o mesmo movimento, de um lado e de outro. O timing das coisas é incrível. Vindo falar um pouco mais dos Estados Unidos. Saindo do Brasil para lá para voltar para o Brasil de novo. Outra vez esse tweet aqui. Parte da direita precisa entender que agenda woke, agenda SG, agenda isso, agenda aquilo, são pautas muito distantes da maioria da população. A maioria está preocupada com o preço da carne, passe de ônibus, creche do filho, mais cotidiano e menos conspiração.
Não é eu não acho que deva deixar de comentar de nenhuma pauta. Mas sempre que tratar desses assuntos, eu acho importante você tentar trazer para o dia a dia da pessoa, mostrar como esse tipo de assunto impacta a vida delas. Porque você vê, qual o ponto, análise que já teve da Globo em relação aos Estados Unidos? É economia. É economia estúpido. Que encaminha Trump à Casa Branca e remodela o cenário eleitoral dos Estados Unidos. Veja que, se você der um Google, não faltam matérias que estão abordando o projeto econômico do Trump para os próximos 4 anos. As ideias para uma retomada da economia, para a geração de empregos, para aumento de salários, para controle da inflação. Tem muita matéria disso. Por quê? Porque Trump está falando disso. Porque Trump está fazendo comício com trabalhadores, indo na porta de indústria. Fala, peraí, cara, a gente vai retomar a indústria dos Estados Unidos. E, enquanto o Trump faz isso, ele também está comentando os outros assuntos. Talvez um pouco menos, mas segue comentando. E se ele não fala, o entorno dele está comentando. E a direita nos Estados Unidos também. Mas ele, enquanto um cara que está se elegendo para um cargo do executivo, que precisa de ampla maioria, né, da população, ele está mirando um pouco mais para questões mais pragmáticas. A direita, quando você olha ela de forma completa, ela segue produzindo. A direita dos Estados Unidos está muito à frente da direita do Brasil. Eles estão produzindo de tudo, em todas as áreas. Desde questões que envolvem embates, né, judiciais, desinformação, fake news, remodelação até da Polícia Federal de lá. Eles estão falando sobre isso, mas também estão preocupados com assuntos do dia a dia. Eu tinha comentado mais de uma vez sobre Eduardo Bolsonaro. Falei, eu só ouvi Eduardo Bolsonaro falando do voto de máquina, da importância de usar as emendas. Pois agora eu vi isso daqui. Para dar outro exemplo, para não ficar falando da mesma pessoa, o Marcos Rogério colocou ali, ó, futebol sempre foi mais que um esporte. É união, celebração, orgulho de cada cidade. Em Nova União, vê o campo sintético tomando forma, com toda a estrutura para receber famílias e jovens, é dar vida a esse espírito apaixonado pelo futebol. E aí Tsu comenta, esse senador até agora é uma surpresa fora da curva. Ele não fica apenas em um tema, não fica em um tema só, deixando de lado quem o elegeu ou as melhorias que sua região precisa. Essa é mais uma emenda do senador chegando na ponta. Um simples campo de futebol pode não ser nada para nossa bolha. Mas para as pessoas, as crianças e as famílias das crianças, essa ação tem peso em todos os aspectos. Temos que aumentar a quantidade de trabalho. Não é reduzir a carga horária, não, tem que aumentar a carga horária de trabalho da direita como um todo. Eu achei esse comentário aqui muito curioso, porque eu tava conversando com um amigo durante a madrugada, e ele falou assim, algumas teses que se confirmavam, e aí um colega meu falando sobre a esquerda, ele falou, cara, a esquerda anti-woke cansou dos wokes, todo mundo cansou dos wokes. O João fez um comentário que eu acho curioso. Ele fala assim, ó, Trump se aliou ao Robert Kennedy, nada menos do que o sobrinho de John Kennedy, ícone da esquerda americana, e o Robert Kennedy Jr., né, ele era democrata. Seria como se Bolsonaro oferecesse um ministério para o Ciro Gomes em troca de apoio. Felizmente, os Estados Unidos não tem direito intergaláctico e gosta de perder de 4. Não sei se seria equivalente a isso. Só que, olha que curioso. Andrew Coríbico, um jornalista 100% alinhado ao BRICS. Coríbico, inclusive, mora na Rússia, né? Então, assim, 100% alinhado. Coríbico celebrou a vitória do Trump. Eu acho que o Coríbico estaria mais para a esquerda, né? Pelo menos que a direita, pelo menos na visão da direita brasileira, ele estaria mais à esquerda. O Coríbico, ele se define mais como um nacionalista. O Pepe Escobar celebrou do jeito dele a vitória do Trump. O Pepe Escobar é o cara. Ó, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora nos Estados Unidos, levando a dor da direita para lá, para contar para o mundo. Quem fez isso quando Lula estava em Curitiba foi o Pepe Escobar. O Pepe Escobar, o cara que levou a narrativa do Lula para o mundo, o ícone da esquerda. Dólar subindo, Bitcoin subindo e mandar 64 bilhões.
tá chamando de máfia, né? Lá na Europa que tá confusão lá na Rússia, tá caindo. Do jeito dele, ele tá achando bom. Do jeito dele, ele tá achando bom. Nas análises que ele fez, foi, cara, não tem nada pior do que o Partido Democrata. Aí você vem pro Brasil. Olha o que eu grifei nesse e nos tweets a seguir. Os republicanos estão fazendo barba, cabelo e bigode. Trump volta de modo triunfal à presidência e o trumpismo agora tem maioria no Senado e tudo indica nesse momento na Câmara também. Preparem-se para a choradeira infinita da grande mídia brasileira, toda ela antenada com o mais radical identitarismo, os wokes, do Partido Democrata Yankee. Bem, não vou mais acompanhar, tá decidido a essa hora. A minha projeção é 322 delegados para o Trump e 216 para Kamala. No voto popular, Trump vence por 4% de diferença. Os republicanos vão fazer a maioria na Câmara e no Senado. É o enterro político do wokeismo. Wokes. Bem, Kamala vai perder em Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. Bastava perder em um deles para perder a eleição. Agora vou ligar na emissora do Partido Democrata no Brasil, a Globo, e me divertir com o velório das apresentadoras identitárias. Gustavo Castro é filiado no PDT. Na eleição de 22, até live com o Ciro Gomes ele chegou a fazer. O André, que é o do Momento Sou da Pátria, na visão da direita, ele estaria mais à esquerda. Ele não se define nem como direita nem como esquerda. Se coloca mais na bolha mais nacionalista. Vou voltar aqui, ó. Esse tweet aqui do João, que parece meio bobinho, eu não acho que seja tão bobinho não, viu? Pega o que a gente comentou nos últimos dias, sei lá, tweet do tipo: se tiver hoje um impeachment contra o Lula, eu apoiaria. Deixa eu falar, Glaube alguma coisa. Vou mostrar pra vocês. Vejam a briga lá no ICL, do Jones Manuel versus o Calejon. Diversas pessoas falando que Lula está mais à extrema-direita do que Bolsonaro, com um pacote de maldade, só corte em cima dos pobres, né? Um governo neoliberal em prol dos bancos. Vem se desenhando um cenário, né? E o Brasil, repete, os Estados Unidos, né? Com 2 anos de atraso, pode parecer loucura hoje. Mas, assim, não sei se essas pessoas apoiariam Bolsonaro ou o cara que Bolsonaro indicasse. Não sei. Mas vem se desenhando um cenário similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma ala mais independente dentro dos democratas, que seria a esquerda de lá, né? Uma ala mais independente, pelo menos não vai jogar a favor do Lula. Vem se desenhando esse cenário. O Felipe Barros, aquela ação do Felipe Barros questionando a embaixada americana, ela caiu, assim, com grande repercussão dentro da esquerda. Porque saiu matéria na imprensa da esquerda, e muito perfil grande no Twitter falando o seguinte: cara, eu tô tendo que ver um deputado bolsonarista fazendo isso. Onde está a esquerda? Então, assim, vem tendo algumas movimentações por parte da direita que podem não estar convertendo votos, mas que com certeza o Lula está vendo a sua rejeição aumentar. Assim, sem querer animar você nem nada, o cenário que eu vejo se desenhar assim, né, dia após dia, é um cenário, mas tá bom pra direita, viu? Tá bom. Bom, eu acho que tá bem bacana. Eu acho que tá sendo um cenário muito interessante, né? Tudo aí pra direita fazer, né, uma ótima eleição em 2026. Amanhã a gente comenta sobre isso daqui, quero comentar com mais calma. Se eu for comentar, vou me estender demais. E comento sobre mais algumas coisas. E é isso. Observem com atenção as redes sociais. Não esperem que deputados citem nominalmente seus colegas, né? Outras pessoas assim por nome. E aí também vocês podem acreditar em mim ou não, né? Mas eu acho que vem se desenhando um clima que, assim, vai ficar difícil. Algumas pessoas elas vão naturalmente se afastar uma das outras, né? Esperar aí ver os rumos que as coisas vão seguir. Enfim, né, o próprio Partido Democrata nos Estados Unidos teve essa mudança em determinado momento, né? Teve uma galera que já teve mais próxima do Trump, seria a própria primeira administração, a própria Globo, a própria imprensa reconhece isso, né? O Estadão estava falando isso no editorial de ontem, não, primeiro governo, tinha uns políticos mais tradicionais, isso, aquilo, outro. Cara, teve hora que não dá. Tem hora que não dá, entende? Tá aqui mais à direita, ambos os lados, mas não dá.
Marcha você pra lá, eu marcho pra cá. Quando tiver uma coisa que for relevante, a gente tenta se unir. Mas vamos seguir caminhos separados pro bem maior. Enfim, deixa eu ver aqui se já tem um resultado final. Tem. Pronto, agora é oficial, gente. Agora é oficial. Oficial. Pronto. Agora é oficial. Veja só. 277. Qual foi que confirmou? O Wisconsin. Wisconsin confirmado. O estado que foi a notícia em 2016 que garantiu a vitória de Trump foi o Wisconsin. Quando o Wisconsin fechou, olha lá, Trump eleito presidente 2016 após a vitória em Wisconsin. Mesmo cenário. Mesmo cenário. Agora acabou. Agora é oficial. Deixa eu ver aqui o resto, né? Deixa eu ver aqui. Senado e coisa. Senado, 51, mesma coisa. E Câmara, tá crescendo mais, né? Vamos ver aqui, 218. Vamos ver se amanhã se confirma a maioria ou não da Câmara. Mas, confirmado. Novo presidente americano. Tá de volta. 47º presidente, Donald Trump. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, posta também no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde vamos registrar, né, todo esse ocorrido e vamos ver o que é que vai rolar até 2026. Aquele grande beijo e abraço. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!